Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Quero já dar as boas-vindas a você aqui neste canal que tem como intuito, como propósito, fazer um aprofundamento na Sagrada Escritura. Se você deseja realmente compreender o que o texto quer dizer, vem aqui neste canal. Todos os dias nós temos vídeos novos. E o texto de hoje é um texto, em certa medida, simples, mas ao mesmo tempo polêmico, por conta de algumas leituras fundamentalistas que, inclusive, querem enfatizar um detalhe do texto como se ele fosse o mais importante. Que texto é esse? É o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 46 até os 50. É o texto no qual Jesus, ele é, de alguma maneira, chamado a atenção de que os seus irmãos estavam lá fora, juntamente com a sua mãe. E aí Jesus, então, parece dar uma resposta atravessada. Será que é isso mesmo? Outra coisa, o texto está preocupado com o fato de Maria ter tido ou não mais filhos? Vamos mergulhar então nesse texto e estudá-lo para compreender o que realmente ele quer dizer. Mas antes, eu quero já te pedir que você possa deixar aqui embaixo a sua curtida, o seu comentário, fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para as notificações, porque aqui nós temos vídeo absolutamente todos os dias, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto. Diz assim: estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pessoal, aqui é um detalhe importante. Esse texto ele está presente nos paralelos lá de Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, onde existe toda uma dinâmica de preparação até chegar a esse texto, ok? Bom, não vou comentar aqui todo o contexto literário teológico de Marcos, tá? Mas há um detalhe que chama a atenção, que é lá em Marcos o fato presente de que a família de Jesus tinha achado que ele tinha enlouquecido quando ele começou a realizar o seu ministério, ok? É um dado muito interessante que está antes, inclusive, desse texto no paralelo de Marcos. Marcos elabora uma preparação para chegar neste tópico. Em Lucas, também há esse paralelo, ele está presente no capítulo 8, versículos 19 a 21, que inclusive eu já comentei aqui no canal a partir da perícope de Lucas. Eu vou deixar, não é, aqui um card, ou no final do vídeo de hoje você vai poder assistir esse vídeo. Mas vamos lá. Qual que é o detalhe que está posto aqui? Quando nós lemos o texto de Mateus, Mateus não prepara um contexto para que esse texto seja colocado dentro da sua narrativa. Aliás, quando ele começa a falar a respeito disso, ele vai usar justamente uma partícula que é uma partícula bastante interessante na língua grega, no versículo 47, que é a partícula idu, tá? Idu significa algo como uma surpresa, eis que, não é? Eis que sua mãe e também os seus irmãos e tal. Então esse eis que parece denotar a nós um tipo de
surpresa no texto, ok? Então, esse dado é que chama a atenção. Mateus ele não prepara o episódio, ok? Agora, há um detalhe também interessante aqui colocado, que é justamente o seguinte. O texto então fala que estava lá a mãe e os irmãos de Jesus. Bom, pessoal, a palavra adelphos em grego, que é a palavra irmão, ela é utilizada no Antigo Testamento para ser a tradução do termo hebraico ar. Ar significa irmão em hebraico. Isso foi traduzido no Antigo Testamento grego como adelphos e é o mesmo termo usado aqui. É muito interessante que dentro da tradição bíblica o termo irmão ele pode ter diversos sentidos. Ele não designa apenas um relacionamento de sangue. Esse ponto é fundamental. Ele designa também um relacionamento de pessoas que têm parentesco próximo. O hebraico não tem uma palavra para designar primos, por exemplo. Então, no Antigo Testamento, aparece o termo ar e na tradução grega do Antigo Testamento, adelphos, para falar a respeito desse grau de parentesco. Então, dizer aqui irmãos de Jesus não tem justamente a total certeza de que Maria teve mais filhos. Esse fato é fundamental, até porque é preciso dizer que Mateus não está preocupado com isso até o momento em que Maria dá à luz por obra do Espírito Santo a Jesus. Ou seja, Mateus não tem absolutamente nenhuma preocupação dentro deste processo. O texto de hoje também não tem a preocupação de trazer aqui o dado histórico se teve ou não teve mais filhos. Dentro da tradição católica há o dogma de que Maria ela é virgem antes, no parto e depois do parto. E esse dogma ele serve justamente para salvaguardar não diretamente Maria, mas para salvaguardar a encarnação do Verbo por obra do Espírito. Ou seja, para colocar uma pedra em cima dessa questão e dizer: a encarnação não se deu por obra de varão, não se deu por obra de homem. Então esse é o ponto da questão da afirmação dogmática da virgindade, ok? Bom, do ponto de vista bíblico, essa passagem ela quer trabalhar outra coisa. A ênfase dela é justamente dentro daquilo que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer assim, que aqueles que são seus irmãos são aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. Aqui é um dado muito interessante. Alguns vão dizer: olha, tá vendo? Jesus rejeitou Maria. Não é isso. Justamente não é isso. Por quê? Porque para o judeu, primeiro, um dos mandamentos mais importantes era honrar pai e mãe. Então, o que Jesus está fazendo não é uma rejeição a Maria, senão ele estaria quebrando este mandamento tão importante. Segundo ponto fundamental, para a cultura daquela época, fazer uma negação da família era algo repulsivo. As pessoas não aceitariam de qualquer modo esse tipo de atitude. Esse é um dado muito interessante, porque era muito ofensivo você rejeitar seu pai ou sua mãe. Claro, como é nos dias de hoje, mas lá havia ainda um peso maior. E, neste sentido,
nenhum dos 3 evangelistas que relata isso teria a intenção de mostrar Jesus fazendo esse tipo de atitude repulsiva. Percebe? Então, o texto não está mostrando que Jesus rejeitou Maria. Pelo contrário, o texto não tem essa preocupação. A preocupação do texto é justamente mostrar o seguinte, que os laços da comunidade religiosa, eles têm um valor grandioso. Eles têm um valor profundo. Aqui há, inclusive, um processo de radicalidade naquilo que Jesus está dizendo. Por quê? Porque os laços familiares dentro do judaísmo, consanguíneos, eles eram fundamentais e eles não tinham precedência sobre os laços comunitários. Aqui, Jesus traz um ensinamento inédito. E alguns autores, inclusive, vão falar, não é, que esse ensinamento inédito tem justamente a ver com o fato de que o texto está sendo escrito para uma comunidade que está passando por processos de conflito, justamente porque a opção que se faz à verdade de que Jesus é o Cristo levou muitos dentro da comunidade cristã a terem problemas com seus familiares judeus. Porque ao aceitarem o messianismo de Jesus de Nazaré, eles estavam de algum modo pensando e crendo de modo distinto de uma parte considerável dos judeus. O que os levava muitas vezes a sofrer expulsões de suas famílias. Então, o que Jesus está trazendo é que o laço da comunidade, o laço da fé, muitas vezes ele é maior do que os próprios laços de sangue, do que os próprios laços consanguíneos. Isso não é rejeitar a família de sangue, mas é trazer aqui um valor inestimável ao fato de se fazer parte de uma comunidade. Esse dado é muito importante, porque ele nos ensina que ao sermos membros do corpo de Cristo, membros da igreja, membros desse grupo cristão, vamos usar esta expressão para a gente poder entender, nós estabelecemos uma nova relação, na qual nós somos irmãos. Irmãos, agora pelo próprio Cristo que dá sua vida por nós e que nos faz, com a sua graça, sermos filhos de um mesmo Pai. Portanto, esse dado é muito mais importante do que qualquer outro no texto. É a isso o que o evangelista queria dar ênfase, justamente nos laços espirituais, como laços muito valiosos, como laços extremamente importantes para a vida daquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias. Pensa nisso, como a comunidade cristã ela é tão importante na nossa vida. Como a comunidade daqueles que creem em Deus é tão importante para que a gente possa desenvolver a nossa vida cristã. Pensa nisso e valorize a sua comunidade. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!